Voltamos ao vivo com o nosso programa Hora do Povo pela TVC Panorama nesta segunda-feira, tempo nublado, fechado, hein, gente? E carregado também, muitas nuvens pesadas, muita chuva vem por aí, hein? Fique muito atento aí à nossa população aí de Camboriú, especialmente, nos bairros aí Monte Alegre, Tabuleiro, Santa Regina, ou lá no bairro Jardim Europa, enfim, esses bairros que nós temos aí históricos aí de alagamentos. Fique muito atento aí para a previsão do tempo da Defesa Civil Municipal e também estadual. Agora são 10 horas e 53 minutos, hoje ao vivo aqui nos estúdios, a doutora Ana Paula Vieira, nossa advogada de Direito de Família, para nos esclarecer assuntos pertinentes. Vamos na tela a participação do nosso telespectador na manhã desta segunda-feira. Quem está mandando perguntas? O Natan, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Criei o meu filho, doutora, da minha ex-mulher desde bebê. Hoje ele tem 12 anos, me chama de pai, mas nunca registrei. Agora nós nos separamos e ele entrou com uma ação de pensão contra mim, mesmo sem registro. Eu posso ser obrigado a pagar, doutora? O que esse companheiro do Natan pretende é um reconhecimento socioafetivo, ou seja, o Natan pegou o menor ali na convivência com a ex-esposa quando ele era bebê. Hoje ele tem 12 anos, ou seja, presume-se ali que teve um período de 10 a 11 anos em que eles ficaram juntos e que essa criança criou um vínculo com o Natan. Um vínculo afetivo, de amor, de cuidado, de respeito. Presume-se que o Natan, pelo que ele falou, representava a figura paterna para essa criança. Então, o que a mãe pretende ali é uma pensão, um vínculo socioafetivo, um reconhecimento socioafetivo. Isso é possível. Claro que não é regra, né? Vai depender de provas, de fotos, de testemunhas que confirmem que o Natan tinha esse carinho de pai pelo menor. E aí, se reconhecida a pensão socioafetiva, o Natan pode sim ter que pagar pensão alimentícia para o menor até que ele complete a maioridade ou então que ele conclua a faculdade, a depender da situação. Doutora Ana, quando essa pensão socioafetiva, explica um pouquinho melhor para o nosso telespectador, quando que isso se caracteriza, doutora? A pensão socioafetiva se caracteriza quando o cônjuge, toma para si a responsabilidade de ser pai de uma criança. Como eu falei, quando ele dá afeto, dá amor, quando tem esse vínculo mesmo paterno, está presente no Dia dos Pais, chama de pai, tem todo esse contexto familiar que um pai biológico mesmo, presume-se que daria para a criança esse padrasto, essa pessoa que toma para si a responsabilidade de pai, dá esse afeto para a criança e ela vê nele a figura paterna, não vê em outra pessoa a figura paterna, sim, Adilson? Uhum. Então, nesse caso, pode ser caracterizado um vínculo socioafetivo. Cria um vínculo, com certeza, tá certo. 10h56, vamos lá. Bom dia, doutora. Meu pai faleceu e deixou 2 imóveis, doutora. Ouvi dizer que dá para fazer inventário sem cartório, sem juiz. Isso é verdade, doutora? E como funciona? Sim, é possível que seja feito de forma extrajudicial, que daí é feito em cartório. Nesse caso, a gente não consegue fazer se tem filhos menores, se os herdeiros ali não concordem, não vão concordar com a forma da partilha e precisa estar acompanhado de um advogado. Mas, em regra, dá para fazer de forma extrajudicial, desde que preencha todos esses requisitos que eu falei. Perfeito, doutora. Vamos mais uma pergunta. Bom dia, doutora. Morei com meu ex-companheiro por 15 anos, mas nunca casamos no papel. Ele faleceu recentemente e a família diz que eu não tenho direito em nada. Isso é verdade, doutora, ou não é bem assim as coisas? Nesse caso, como não tinha um vínculo formal, nem de casamento, nem uma escritura pública de união estável, aparentemente, é necessário inicialmente reconhecer essa união. A união estável, ela precisa ser
pública, contínua e duradoura, né, com o intuito de constituir família. Se a relação de vocês preenche todos esses requisitos, você pode estar anexando as fotos, depoimentos de testemunha e ingressar com um processo judicial para inicialmente fazer o reconhecimento da união estável e depois está pedindo a habilitação ali no processo de divórcio. Mas direito você vai ter de tudo aquilo que vocês adquiriram ali na constância da união, né? Aquilo dos bens que ele deixou, não apenas ao que foi constituído na constância, mas vai ter direito, só é necessário antes reconhecer essa união estável, já que a família não está de forma amigável, né, permitindo que você tenha direito à meação dos bens que ele deixou. E, claro, nesse caso, vai depender se ele tem filhos ou não, né, com você ou de outro casamento, e teria que dividir a herança, né, com os herdeiros necessários ali, mas a meação, pelo menos, essa telespectadora vai ter direito, Adilson. Perfeito, doutora. Está chegando aqui as últimas perguntas. Vamos lá, com a participação do telespectador. Bom dia, doutora. Na separação, doutora, eu fico com o apartamento que compramos do casamento porque está no meu nome e ele tem direito à metade, doutora? Radassa, né, que mandou a pergunta. Isso mesmo. Radassa, teria que analisar o regime de bens escolhido por vocês na hora do casamento. Se foi o regime de separação total de bens, o que é teu, o que é dele, ainda que vocês tenham adquirido na constância da união. Então, nesse caso, não haverá partilha. Agora, se vocês, no momento ali de fazer o casamento, escolheram uma comunhão parcial de bens, aí nesse caso, em que pese esteja apenas no seu nome ou apenas no nome dele, vai ser partilhado de igual forma, porque vocês adquiriram na constância da união e esse foi o regime de bens escolhido por vocês, que é a parcial de bens. Perfeito, doutora. A última pergunta chegando desse quadro. Bom dia, doutora. Meu filho já tem 15 anos, doutora, e nunca foi registrado pelo pai. Ainda dá tempo, doutora, de ter esse reconhecimento paternal ou com a recusa de fazer o exame de DNA, o reconhecimento seja automático, doutor? Dá para fazer, não existe tempo, não prescreve esse direito do menor, né, ou do adulto de pedir o reconhecimento da paternidade. Caso ele se recuse a fazer o exame de DNA, na verdade, no jurídico, né, Adilson, no mundo jurídico não existe muito recusar, né? Se ele não recusar, o juiz vai presumir, então, que ele é, de fato, o pai. Então, se ele não quiser fazer o exame de DNA, presume-se que ele seja o pai e aí já reconhece a paternidade. Qual era a última pergunta, Adilson? Tinha mais uma pergunta dela ali. Não, era sobre a paternidade, né? Se ele se recusar, né, a fazer o exame, né, é automaticamente reconhecido? Não, né? Eu acho não. Se ele se recusar, sim. Né? O que não é automático é em relação à pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia vai precisar ali ou do exame de DNA, se ele se recusar, aí nesse caso fixa a pensão alimentícia, mas quando você ingressa com um processo de paternidade, é necessário primeiro que seja reconhecida a paternidade, para depois fixar um valor de pensão alimentícia. Isso é diferente, por exemplo, num processo que a gente ingressa quando já existe um reconhecimento, né? A gente ingressa com o processo, fala, olha, juiz, ele é o pai, ele não está pagando pensão. Aí vem a decisão do juiz. Aí vem a decisão. A partir dali, a gente já começa a contar a pensão alimentícia. São casos diferentes, né, doutor? Mas nos casos em que precisa inicialmente reconhecer a paternidade, aí nesse caso não gera automaticamente o direito, né, de pagar a pensão alimentícia. Precisa primeiro reconhecer e aí depois faz o pagamento. Precisa primeiro reconhecer, depois a decisão do juiz e daí sim o pai tem que continuar ou começar a pagar. 11 horas e 1 minuto, doutora, corre muito rápido o nosso tempo. Vou agradecendo a sua vinda nessa segunda-feira. Sempre um prazer recebê-la aqui nos estúdios da TVC Panorama no programa Hora do Povo. Obrigada, Dilson. Obrigada a toda a equipe da TV Panorama pela oportunidade, por me receberem também aqui. Desejo a todos uma boa semana.
Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e vamos às ocorrências policiais, né? Aqui no terceiro bloco, porque tivemos aí um homicídio registrado ontem em Camboriú. Tiros foram disparados, tem vídeo circulando pela internet. Que coisa feia, gente, meu Deus do céu. E também tivemos aí um veículo no interior de Camboriú, acabou perdendo controle e caindo ali no riacho, na Estrada Geral dos Macacos. É um instante só e já voltamos.